Tudo está sob controle? Aonde eu vou investir? Então, eu estruturei a minha base financeira ali, que é ter um fluxo de caixa, eu sei para onde está indo o meu dinheiro, eu consegui identificar esses pontos, eu consegui ver ali, né? Eu tenho ali uma proteção, que se acontecer alguma coisa comigo no meio do caminho, isso vai me blindar. Eu estou bem estruturada naqueles pontos que eu falei, aí eu vou entender sobre investimento. Aonde eu posso colocar o meu dinheiro, né? Qual que é a melhor forma, como investir. Então, primeiro ponto, né? Ninguém investe para colecionar nota de 100. Isso é um fator principal. Então, quando a gente fala de investimento, gente, ninguém investe por investir. A gente investe porque a gente tem algum propósito na vida, seja ter só uma estabilidade. Olha, eu quero guardar dinheiro porque eu não quero mais fechar no vermelho, eu não quero me preocupar com dívidas. Então, assim, a gente tem que refletir a princípio sobre quais são os meus objetivos, o que eu quero para minha vida. Porque, assim, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, eu costumo dizer que qualquer caminho serve. Então, qualquer coisa que acontecer para mim tá bom. Então, o primeiro ponto é, eu quero saber aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar. Eu quero ter minha casa, eu quero ter um carro, eu quero poder viajar uma vez por ano, eu quero, sei lá, ter uma qualidade de vida na minha aposentadoria. Enfim, cada um tem um objetivo. E ao longo dos anos, esse objetivo muda, isso é completamente normal. Então, a partir do momento que você definiu os seus objetivos, algo que você quer muito, invista com prazos determinados. Então, assim, não adianta, tá, gente? Ah, eu quero comprar uma casa, mas eu quero a casa para daqui a um ano. A gente não faz milagre. Você vai se prejudicar. Isso vai atrapalhar você financeiramente. Então, coloque prazos que sejam realistas, mas coloque um prazo para você poder trabalhar em cima dele, né? Ter uma reserva de emergência com alta liquidez, isso é importantíssimo, independente se vocês estão construindo ali, né, os outros investimentos no médio, no longo prazo, ou até mesmo investimentos no curto prazo ali com uma rentabilidade um pouquinho maior, mas tem uma reserva ali de alta liquidez. Por exemplo, o Nubank, ele é um banco que ele rende 100% do CDI. É um banco legal, de você deixar ali uns R$ 500, uns R$ 600, aí vai muito da vida financeira de cada um. Poxa, se você acha que você deixar R$ 500 no Nubank para você é ok, beleza. É um banco, gente, de fácil acesso, que na hora que você coloca ali, você consegue ver o dinheiro, você consegue pegar, não tem problema nenhum. A gente se prende muito a banco de varejo, né, porque tem ali a agência, mas o Nubank também tem a agência, lógico, não tem em todas as cidades, como tem o Santander, como tem o Banco do Brasil, mas a segurança é a mesma, todos são administrados pelo Banco Central. Todos, né, todos os bancos ali têm CNPJ, têm a mesma segurança de um banco de varejo. A diferença é que ele é um banco digital, né? Mas traz coisas a mais aí pra gente. Então, não tem anuidade no cartão de crédito. Então, eu gosto muito de utilizar o Nubank para falar para os meus clientes, olha, deixa ali R$ 1.000 que seja, R$ 500 que seja nesse banco, porque qualquer emergência você consegue pegar e rende pelo menos 100% CDI, que é melhor que a poupança, né? A poupança tá rendendo 70% aí e sempre rendeu assim. Então, realmente a gente olha para ela por questão de liquidez, né? Não rentabilidade. E avalie o desempenho da carteira como um todo. Todos os investimentos juntos. Gente, quando a gente fala de investimentos e a gente fala de ativos, né? Quanto mais ativos na sua carteira, maior a sua rentabilidade. Então, a ideia não é a gente deixar todo o nosso dinheiro em um único potinho, é a gente realmente diversificar ele de acordo com os nossos objetivos. Se a gente guarda dinheiro sem propósito nenhum, não faz sentido, você vai guardar em qualquer lugar, né? Agora, mesmo que você queira guardar dinheiro para ter mais dinheiro, a ideia é a gente realmente diversificar os investimentos, tá? Então, entendendo um pouco aí a questão, né, dos conceitos básicos quando a gente fala de investimento, então IPCA, Selic, CDI, né? Então, impacto da inflação na prática. Se a gente parar para pensar quanto que a gente não conseguia comprar lá, né? A gente ia no mercado com R$ 100 há 10 anos atrás, e saía como? A ostentação ali no mercado, né? Com muita coisa, dava para fazer bastante, comprar bastante coisa que a gente gostava, Danone, bolacha, enfim. Nossa, adorava, lembrava quando minha mãe chegava em casa com aquele carrinho cheio de coisa gostosa para comer. E hoje, com R$ 100, você sai do mercado com o quê? Com uma sacola e olha lá, com 3, 4 coisas, né? Então, essa questão, esse impacto da inflação ali é o quanto vai valer o nosso dinheiro ao longo dos anos, né? Então, assim, hoje muitas pessoas acabam, eu vou
abrir meu negócio próprio, porque eu quero ter uma renda maior e tudo mais, só que também tem os seus riscos, né? Você pode investir no mercado financeiro, você pode investir em fundos imobiliários, você fala, eu quero comprar o meu imóvel, porque eu vou me aposentar, então eu vou investir nos imóveis. Mas você sabe se todos os seus imóveis eles vão estar alugados? Você já parou para pensar nisso? Hoje, quantos imóveis a gente não vê no mercado que não tem inquilino? A dor de cabeça que isso pode te causar. Então, às vezes, compensa mais a gente investir no mercado financeiro, investir num fundo imobiliário, que você vai ter um retorno do mesmo jeito. E às vezes até mais seguro, digamos assim, né? Porque quando a gente também pensa em ter uma aposentadoria voltada só para investir em imóveis, talvez a gente pode também estar dando um tiro no escuro. Porque a gente não sabe se aquele imóvel vai estar alugado ou não, por quanto tempo eu vou ter um inquilino ou não, quais os custos que aquele imóvel vai me trazer. Será que se ele estiver desocupado, eu vou ter que arcar com condomínio? Tem IPTU, tem vários fatores que as pessoas não pensam. Então a gente pode muitas vezes ganhar dinheiro olhando também para os investimentos. Selic na prática, né? Hoje nós vimos que a Selic caiu para 2%, né? A Selic cada vez mais caindo aí. Então, o que isso impacta, né, gente, na nossa vida? Para quem quer investir, não é um bom momento. Assim, aquela pessoa que tem um perfil mais conservador, não é um bom momento no sentido de, assim, é um momento, sempre é momento da gente investir, mas não é aquele momento de você ter um retorno gigantesco. Se você está esperando isso, esquece, tá? Para quem está devendo, é ótimo. A taxa de juros está lá embaixo, você consegue negociar. Poxa, eu tenho dinheiro, eu tenho uma vida estruturada, a crise não me afetou financeiramente, eu quero comprar uma casa. Às vezes é o momento. Você vai pegar uma taxa de juros lá embaixo. Quando a inflação, né, a inflação, a Selic está lá em cima, né, que a gente já viu casos de estar em 15%, 13%, como que fica a taxa de financiamento do imóvel? Eu já peguei clientes que têm taxa de 10%, de 12% de financiamento. Os juros absurdos aí, você olha isso lá no final, você pagou 3, 4 vezes aquele imóvel, né, que era para valer 1, valeu 3. Então, assim, para quem está comprando, para quem está querendo investir, não é um bom momento. Para quem está devendo, é um ótimo momento. Só que, assim, para o nosso país, né, a gente está num momento negativo, né? Quando a Selic está lá embaixo, né, a gente precisa buscar outras alternativas para ter um desempenho melhor nos nossos investimentos. Então, a gente não vai focar na renda fixa, a gente vai para a renda variável, porque ali sim você vai conseguir ter um retorno maior. E aí o que acontece? Você acaba ajudando no desenvolvimento da economia, porque a partir do momento que você está investindo em renda variável, você está investindo nas empresas. Então, a gente acaba ajudando na movimentação do mercado. Porque assim, quando a Selic está lá em cima, quem que pega crédito? Muito difícil. Mas quando a Selic está lá embaixo, todo mundo quer pegar crédito, porque o juros está baixo, às vezes eu preciso me organizar, preciso ter um bom momento, e aí a gente acaba movimentando a economia. Então, conforme a Selic está caindo, o que está acontecendo? A gente está movimentando a economia. Por quê? Porque a gente está pegando dinheiro emprestado. A gente está ajudando no desenvolvimento. Quando está lá em cima, fica tudo parado. Eu não pego empréstimo, eu não vou me responsabilizar com juros absurdos, né? Então, assim, para quem investe, não é o momento. Mas se você está devendo, é um momento legal de você organizar ali o que é uma prioridade para você quitar, fazer uma negociação. O juros está lá embaixo, eles não podem cobrar algo absurdo numa dívida sua. Então, até os clientes que eu faço muito coach, eu tô ajudando eles a estruturarem essa parte. Ó, agora é o momento de quitar a dívida, vamos lá, o que é a prioridade? Vamos estruturar. Né? O que dá para quitar agora, o que não dá? Vamos pegar aí, né, o que pode te trazer mais juros lá na frente e quitar isso da maneira mais rápida, né? Se você tem por exemplo, gente, às vezes, até usando a questão do financiamento, às vezes a pessoa fala para mim, Lê, compensa eu pegar o dinheiro que me sobra e ir antecipando as parcelas do meu financiamento? Depende. Se o seu dinheiro tiver num investimento que está rendendo mais do que a taxa de juros que você está pagando, eu aconselho você deixar o seu dinheiro rendendo. Se o seu investimento não é tão bom e a taxa de juros que você está pagando é muito maior do que o retorno que ele está te dando, quita a sua dívida antes. Então, né, a gente tem que colocar isso na balança. Né? O meu dinheiro, o que ele está me rendendo, está valendo mais a pena do que os juros que eu estou pagando? Então eu vou deixar meu dinheiro rendendo. Os juros que eu estou pagando está acima do que o meu dinheiro está me dando de retorno, eu vou quitar minha dívida. Porque depois eu vou conseguir investir mais, né? Então, o que significa CDI?
né, gente? Vamos lá. Não sei se todo mundo aqui tem o conhecimento, mas CDI, ele significa Certificado de Depósito Interbancário. Foi algo que surgiu, né, entre as instituições para uma emprestar dinheiro para outra, né, para elas não fecharem no vermelho. Então, o CDI, ele sempre fica um pouquinho abaixo da Selic. Então, se hoje a Selic agora caiu para 2%, CDI geralmente está ali em torno de 1,98, 1,97, tá? Por isso que eu falo, é um momento para renda fixa? Não. Não é um momento para investir em renda fixa, assim. Se você quer um investimento com uma rentabilidade gigantesca, não é agora que você vai conseguir isso, tá? Então, como avaliar? Por exemplo, às vezes o gerente do banco chega e fala, olha, eu tenho um investimento aqui ótimo para você que está rendendo 70% CDI. Foge, corre. Não é o momento para isso, né? Se você sabe que o CDI hoje está rendendo, ele 100%, ele rende 1,98, o que é 70% dele? Então, todo investimento, gente, que rende menos que 100% do CDI, não é bom. Não é um investimento legal, tá? Então, avaliem sempre a taxa do mercado, né? Então, assim, sempre avaliar de forma relativa o CDI, nunca investir abaixo de 100%, caso contrário, invista na Selic, né? No Tesouro, que pelo menos ele tá um pouquinho acima do CDI ali. Então, a gente consegue deixar ali no Tesouro Selic e tudo mais, né? Liquidez na prática, né? Liquidez, gente, é o quão rápido eu consigo pegar o meu dinheiro. Então, se você pegar e for ali na padaria querer comprar um pãozinho com uma casa, você não vai conseguir, né? Então, é como eu falei, é o quão rápido eu consigo pegar. Poupança tem uma liquidez legal, a Selic tem uma liquidez legal, tem alguns fundos multimercados que tem uma liquidez legal e uma rentabilidade bacana, né? Que a gente consegue trabalhar essa parte. Então, assim, entender realmente, trazer essa parte da segurança para o planejamento de vocês. Como investem a maioria dos brasileiros? Eu não sei se o pessoal que está aqui na sala se investe ou não, né? Mas hoje, como que fica essa divisão? 50% das pessoas não utilizam nenhum produto de investimento. Talvez seja por falta de conhecimento, por medo, receio. Falta muita informação no nosso país. É como eu falei, a nossa cultura, né? Hoje a gente está vindo aí para mudar isso. A minha profissão está vindo para mudar essa questão de falta de informação. A ideia realmente é a gente entender e suprir essa necessidade, trazer isso para vocês. E 42% das pessoas têm alguma aplicação financeira. Então, assim, onde os brasileiros investem? 88% na poupança. Isso, gente, é completamente normal, né? A gente olha, a poupança não tem imposto de renda, a poupança não tem isso, a poupança não tem aquilo. Mas todo investimento, tá? Seja ele poupança ou qualquer lugar que seja, ele tem um risco, tá? Ele tem um risco. Então, assim, Letícia, é o risco de perder o dinheiro. Não, mas se a instituição quebrar e seu dinheiro estiver na poupança, você pode perder ele também, né? Lógico que tem a garantia do fundo FGC lá, né? Que se eu tenho até 250 mil reais no meu investimento, eu tenho de volta. Eu já tive uma cliente, não era uma cliente minha, era de um outro consultor, que ela tinha 270 mil reais investidos em um fundo e a instituição quebrou. O que aconteceu? Ela teve os 250 mil reais de volta, mas perdeu os 20 mil, né? Então, assim, tem que se atentar muito a isso. Por isso que a gente fala que a ideia é você diversificar os seus investimentos, nunca manter sempre num único potinho, né? 4% das pessoas investem em fundos de investimento. Eu, particularmente, gosto de fundos, acho bacana a forma como ele performa e a rentabilidade, por mais que às vezes não é aquela rentabilidade gigantesca, mas traz uma rentabilidade legal. Títulos privados, né? Títulos do governo e previdência privada, né? Então, 6% das pessoas investem em previdência privada, que é um dos pontos que eu vou tocar aqui com vocês também, um pouquinho mais para frente, e as pessoas têm muito receio, né, de previdência. Então, curto prazo, gente, são aqueles investimentos de 0 a 2 anos. Então, os mais comuns, CDI, CDB, LCI, LCA, o Tesouro Direto, que é a Selic, e fundos de investimento. Só para vocês terem uma ideia, hoje tem fundos de investimento, fundos multimercados, que eles têm uma rentabilidade de 9% ao ano e a liquidez dele é D+1. Né? E para você entrar nesse fundo é R$100 por mês. Então, assim, é tudo uma questão de conhecimento. A gente consegue ter um bom investimento com um aporte acessível, digamos assim.
Não adianta nada também a gente querer buscar 500 mil investimentos e ter que colocar 2, 3 mil reais por mês ali, não faz sentido, né? Mas vocês encontram sim no mercado investimentos bons, né? Que tragam uma rentabilidade legal e tenham uma liquidez boa. Geralmente, curto prazo, eu costumo dizer que é o quê? Ah, reserva de emergência, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um curso, eu quero, sei lá, quero fazer uma cirurgia estética, enfim, né? São aqueles investimentos que você olha e fala, putz, eu quero para daqui a um ano, então vamos olhar um fundo que se enquadre dentro do seu perfil. Médio prazo. O que eu costumo dizer do médio prazo? Gente, já são aqueles investimentos que a gente olha para os nossos objetivos. Por isso que eu coloquei lá na frente para vocês, reflitam sobre o que vocês querem, tá? Poxa, eu quero daqui 2 a 8 anos ter minha casa própria. Então, aonde investir? Qual que é o melhor investimento para isso? Qual que é a rentabilidade? O quanto eu vou guardar para esse investimento, né? Isso é importante, a gente colocar na ponta do lápis. E aí, lógico, olhar ali, talvez a gente não tenha todo o conhecimento necessário sobre investimentos. Eu também trabalho na área, não tenho total conhecimento, porque eu sou planejadora financeira, eu não sou um assessor de investimentos. É lógico que o meu trabalho tem atrelado, sim, o assessor, mas o meu trabalho pontual é ensinar a educação financeira, ensinar a estruturar ali o planejamento, como adquirir um bem, como quitar uma dívida, como investir o dinheiro de uma maneira mais saudável, mas eu não indico investimento para nenhum dos meus clientes. Eu trago o assessor de investimento para isso. A gente tem a parte da W1 Capital, da nossa empresa, que a gente tem os nossos próprios assessores para indicar investimento para os clientes. Então, assim, você precisa primeiro identificar o seu perfil de investidor. Então, eu tenho um perfil mais arrojado, né? Sou mais agressivo. Eu tenho um perfil mais moderado, não sou tão conservador, né? Não me preocupo, né, com a oscilação, mas gosto de ter a minha segurança. Ou tem aqueles perfis que são bem conservadores, que morrem de medo de ver uma variação no investimento. E não, se eu perder 100 reais que seja, não faz sentido para mim. Então, você tem que entender o seu perfil. Qual que é o seu perfil de investidor? O quão confortável você se sente investindo o seu dinheiro. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque daí você vai conseguir definir as suas metas e o estilo de investimento que você quer para elas. Independente se vai demorar, às vezes não tem no prazo que você quer, mas você se sente confortável tendo um investimento mais conservador. É o perfil de cada um, tá? Problemas da previdência. Gente, quando eu falo de investimentos a longo prazo, a gente traz muito a previdência privada. Por quê? Hoje, o que acontece, né? Se a gente olhar para a previdência social, e eu vejo que as pessoas confundem muito a previdência privada com a previdência social. Se a gente olhar anos atrás, quantos filhos as pessoas costumavam ter, né? 7, 8. E hoje, se a gente parar para pensar, as pessoas têm 1, 2, às vezes nem têm filhos, né? E o que acontece? A gente fala que é uma pirâmide invertida, né? Porque hoje tem poucos contribuintes, digamos assim, pessoas se aposentando e muitos autônomos também. Então, tem estudos, né, aí que vai chegar um tempo que isso vai ser inviável, né, e a Previdência pode vir até a quebrar. Lógico, são estudos, não estou garantindo nada, não estou dizendo que isso vai acontecer. É um dos pontos, né, se a gente continuar do jeito que a gente está, a gente viu como que está precária a nossa situação, a situação da Previdência Social do nosso país. Às vezes a gente tá ali, trabalha a vida inteira, ganha um salário de 5 mil, quando você se aposenta, você cai para 2, né? Como mantém um padrão de vida assim, ganhava 5, cai para 2, é bem difícil se você não tem uma estrutura financeira legal, né? Então, por isso que a gente olha para um longo prazo, uma previdência privada. Muitas pessoas têm receio sobre previdência, são contra a previdência. Eu quero fazer a minha aposentadoria comprando imóveis, eu quero investir a minha aposentadoria, em vez de colocar numa previdência, eu quero colocar numa ação, vou investir em tudo em renda variável. Só que assim, você pode investir em renda variável? Pode. Só que tenham em mente que você está investindo todo o seu dinheiro no longo prazo, na sua aposentadoria, em algo que você pode perder da noite para o dia. Então, assim, tem previdências, tá, gente, no mercado que são excelentes. Tem uma previdência que no ano passado ela rendeu 18% ao ano. No ano de 2016 ela rendeu 29%. Por que eu falo isso? Porque quando eu falo de investimentos, eu não vou olhar um fundo que ele performou bem em 2 anos. Eu vou olhar um fundo que performou bem em 10. O quanto esse fundo ele vem se mantendo no mercado. Porque é muito fácil o gerente chegar para vocês e falar, olha,
Eu tenho um fundo aqui muito bom, só que você olha o histórico do fundo, o fundo está há um ano no mercado, é óbvio que ele vai ser um fundo bom. Então a gente pega fundos lá de trás, fundos que têm um histórico legal. E a previdência, só para trazer, o banco por lei ele não pode ter uma previdência, ele é considerado uma instituição de risco, tá? Então todo banco tem uma seguradora por trás dele. Então Bradesco, Bradesco Seguros, Brasil, Brasil Prev, enfim. E aí o que acontece? Quando a gente vai lá no banco para fazer uma previdência privada, você não tem a rentabilidade que você quer, você paga muita taxa, porque você tem que pagar taxa para o banco e para a seguradora, e aí você não vê seu dinheiro render. Então, o ideal é a gente ir realmente diretamente numa seguradora, porque ela vai te dar uma previdência com uma rentabilidade muito boa. Lógico, tem previdências que tem para pessoas que têm um perfil mais conservador, para pessoas que têm um perfil menos conservador, mais arrojado. A taxa administrativa tem previdência que é 1% ao ano, tá? É um fundo que você, lógico, pode pegar o seu dinheiro a qualquer momento, que nem tem pessoas que falam, eu quero também criar minha aposentadoria num Tesouro IPCA 2045. Só que todo investimento, ele tem um vencimento. E toda vez que esse investimento vencer, você vai pagar imposto de renda. E qualquer outro investimento, tá, gente? Vocês vão pagar 15% de imposto de renda. A Previdência é o único investimento que você vai pagar 10%. Então, dependendo de estratégias que a gente utiliza, até com a previdência privada, você consegue ter uma restituição maior do governo, tá? Uma restituição maior no seu imposto. Por quê? Porque muitas vezes o governo ele entende que o que ele oferece para a gente não é o suficiente. Então, a gente tem que buscar alternativas por fora. Então, por isso que a gente consegue ali ter alguns descontos a mais no imposto de renda se a gente declarar o nosso IR de forma completa, né? Então, essa questão do longo prazo, realmente estruturar o que seria a melhor estratégia para o seu planejamento, para o seu perfil, né? O planejamento financeiro, gente, ele vai de acordo com cada um. É muito abrangente, né? Eu tenho um perfil, a pessoa tem tal perfil, a outra pessoa tem um tal perfil. Então, você precisa identificar o seu perfil de investidor, o seu perfil como pessoa e priorizar o que é importante para você, para daí sim você tomar as decisões que seria ideal para o seu planejamento. Falando um pouco de imposto de renda, então tem alguns investimentos aí que a gente não paga imposto, né? LCI, LCA, algumas debêntures, tem alguns fundos que são isentos do IR, não são todos, alguns fundos, tá? Então a gente tem que analisar a rentabilidade dos ativos. Poupança, todo mundo fala, né? Poupança não tem que pagar imposto. Mentira, se você tiver mais de 50 mil reais guardado na sua poupança, você tem que declarar e você tem que pagar o imposto, tá? Então tem um limite ali. A gente fala isso porque às vezes a gente não quer guardar todo o dinheiro na poupança, mas poupança tem sim, tá? Imposto de renda. E como que funciona o imposto em cima dos investimentos? De 0 a 180 dias, você vai pagar 22% de imposto. De 181 a 360, 20% de imposto, né? 361 a 720, 17%. E mais de 721 dias, você vai pagar 15% de imposto. Então, assim, é o que eu falei, todo investimento é 15%, tirando a previdência, que é 10%. E é sempre em cima do que rendeu, tá? Então, toda vez que você deixar o seu dinheiro lá, sempre vai ser em cima do que rendeu para você. Então, tem alguns fundos que tem o vencimento, então quando ele vencer, ele vai cair, você vai pagar imposto. Aí você vai continuar conquistando de novo o seu objetivo a longo prazo ali, né, com a sua aposentadoria. E aí ele vai ter um novo vencimento. A Previdência não tem isso, ela não tem um vencimento. Ela foi feita exatamente para você deixar o seu dinheiro lá por 10 anos, para mais de 10 anos. E por isso que você tem um retorno maior. Por quê? Juros em cima de juros. Quanto mais tempo vocês deixarem o dinheiro de vocês guardado, maior é o retorno. Até para a rentabilidade. Por que quando eu tenho um investimento que a liquidez é diária, eu não consigo um retorno maior? Porque a instituição entende que ela não pode contar com o seu dinheiro. Então, ela vai te dar um rendimento ok, mas não é um rendimento grande de um, como se fosse um outro investimento que você vai deixar por 10 anos, porque ele entende, poxa, ele está deixando o dinheiro dele aqui para mim por 10 anos, então eu consigo dar um retorno maior para ele. Previdência privada, ela tem um mínimo de carência de 6 meses, depois de 6 meses, se você quiser sacar, você pode sacar, tá? Lembrando que você não pode, você sempre vai pagar imposto de renda, então a Previdência, você começa com a taxa de imposto maior,
e ao longo dos anos ele vai diminuindo, por isso que é uma estratégia que a gente utiliza para aposentadoria, tá? Para você realmente conquistar isso para mais de 10 anos, pensar em você lá no futuro um pouquinho. Então, dicas, né? Nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta, já falei isso para vocês. Diversificação é o segredo para você ter uma boa carteira. Lógico que se você está começando, foca em títulos de renda fixa mesmo, por mais que esse momento atual do nosso mercado você não vai conseguir um retorno maior, mas conquiste a sua reserva. O que eu costumo falar para os clientes? 20% do que você ganha, a gente vai diversificar eles. Então, o que eu costumo fazer? A maior parte vai para a sua reserva, uma parte para o seu médio prazo, que são os seus objetivos, e a menor parte a gente vai colocar no seu longo prazo. Quando a gente estruturar o seu curto prazo, aí a maior parte do seu dinheiro vai para o médio e longo, e a menorzinha vai para o curto, só para você ir mantendo ali, estruturando. Tá? Então, é tudo uma forma de prioridades. Não faz sentido eu investir todo o meu dinheiro no longo prazo se eu não tenho uma boa reserva de emergência. Se acontecer qualquer coisa, vocês vão ter que pegar o dinheiro de qualquer jeito e vai pagar imposto, e às vezes você acaba perdendo dinheiro, tá? Então, não é interessante. Desconfie de promessas de rentabilidade muito acima da média. Gente, eu escuto muito isso, e eu até escutei isso de uma cliente hoje. Porque tem pessoas que têm a rentabilidade de 1% ao mês, de 3% ao mês. Eu falo, ok, você quer investir nesse fundo? Me traz o CNPJ do fundo e a empresa, para eu poder entender se é uma empresa sólida no mercado. Por quê? Eu tive pessoas próximas a mim, a minha mãe, o meu irmão, eles perderam 20 mil reais caindo em golpe de pirâmide. Por conta disso, rentabilidade. Por quê? No começo, gente, você vai ganhar dinheiro. E aí, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Então, você vai começar a investir ali, você vai começar a ver o dinheiro entrar, o dinheiro entrar, o dinheiro entrar, e a hora que você vê, você já tá ganhando muito dinheiro, só que assim, a pirâmide, ela se mantém por um tempo. Depois de um tempo, ela quebra. E aí, é onde vem o golpe maior. Tem pessoas que já perdeu casa, porque às vezes dá a casa como refinancia a casa, pega o dinheiro, inclusive, isso que aconteceu com a minha mãe foi até em Jacareí, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi até em Jacareí, teve gente que perdeu o valor de casa dentro desse investimento. Então, assim, desconfiem, tá? É muito arriscado, às vezes, é o que eu falei. Se você quer se planejar, se você quer construir algo na sua vida, entenda que é um trabalho de formiguinha. Você não vai conquistar isso de um dia para a noite. Então, a gente tem que ter paciência, tá? Se você não tiver paciência, se você quer tudo para ontem, esquece. Se você quer continuar sendo imediatista, planejamento financeiro não é para você, tá? Procure empresas sólidas e confiáveis e arrisque somente quando puder. Então, é aquilo que eu falei. Eu tenho minha reserva ok, eu tenho um dinheiro aqui que se eu perder não vai me fazer falta. Beleza, vamos lá para o alto risco. Vamos entender, é legal esse mercado. Gente, não é errado, tá? Mas você tem que ter uma segurança também para você poder fazer isso. Não adianta você pegar todo o dinheiro que você tem e investir em alto risco e perder tudo e, né, o que aconteceu com você. Então, são pontos, é uma questão de você diversificar os seus investimentos. 3 dicas muito úteis, tá? Primeira dela, gente, hoje a gente tem uma resolução no Banco Central, que é a 3919, que por lei, o banco, ele não pode te cobrar pacote de serviços essenciais. Às vezes a gente paga assim, pacote, eu pago 20 reais por mês. Só que você colocar isso no ano, é um dinheiro que, é pouco, mas que você poderia ter guardado. Né? Imagina quando você pega a taxa de banco que você paga 50, 60, 70 reais, né? E tem pessoas que não se importam com isso. Então, assim, a resolução 3919, ela veio, ela te dá direito a ter um pacote de serviços essenciais. Então, o que você tem nesse pacote? Você tem 4 saques no mês, você tem 2 extratos, você tem 2 transferências para o mesmo banco, um extrato anual, 10 folhas de cheque. Então, assim, você não paga tarifa. Então, se você é uma pessoa que não faz muita transferência e tudo mais, utiliza pouco a conta para saque e tudo mais, para que você está pagando um pacote de serviços? Eu tenho conta no banco BS2, que é um banco digital também, tem o cartão, tudo. Eu não pago anuidade de nada, eu faço transferência para qualquer banco. Nubank é uma outra opção, que, poxa, você gasta você faz bastante transferência e tudo mais, e recebeu o seu dinheirinho lá, o seu salário, né, na conta, às vezes a gente tem que ter a conta salário, transfere para o Nubank. Faz todo o trâmite que você precisa de lá, você não vai pagar absolutamente nada. E aqui você consegue ter
esse benefício tendo essa resolução. Porque você vai lá no banco, o gerente ele vai falar, não tem isso. Aonde você tirou isso? Aí você vira para você e fala, tem sim, na resolução 1919 do Banco Central. Isso me dá direito. E aí, eles não vão discutir mais nada com você. Porque o banco, ele não precisa cobrar pacote de serviço. Ele cobra porque ele é zoiudo. Porque ele não precisaria. Ele já pega o nosso dinheiro, ele utiliza, empresta para outras pessoas com juros, enfim. Ganha ali o dinheiro dele, né? Então, ele nem precisaria cobrar esse pacote. Mas ele cobra. Então, assim, se você paga uma taxa muito alta e você vê que não tem necessidade de você pagar essa taxa, ou taxa nenhuma, resolução 3919. Vai resolver o problema de vocês. Mesma coisa de cartões de anuidade, né? Santander Free, Nubank, Credit Card. Gente, tem tanta coisa hoje no mercado que é gigantesca e a gente não tem conhecimento por falta de informação, né? Por falta de alguém que passe isso da maneira correta pra gente. Então, assim, se você quer ter um excelente planejamento financeiro, né? Se organize, tenha calma, não dê um pulo maior que a perna, estruture seu fluxo de caixa. Ai, Letícia, eu não gosto, detesto. Eu também não gosto. Eu trabalho com isso e eu também não gosto. Eu tenho uma planilha de fluxo de caixa que eu preencho toda semana. É chato? É, mas é essencial. É ali que você vai identificar para onde está indo o seu dinheiro, né? É ali que você vai conseguir olhar, poxa, tá sobrando isso para mim por mês. O que eu gosto de trazer até dentro do meu trabalho? Ah, a pessoa fala para mim, eu consigo poupar 200, 300 reais por mês. Ah, eu consigo poupar 500 reais. A hora que eu estruturo o fluxo de caixa com o cliente, eu vejo que ele consegue poupar 900, 1.000 reais. Então, o fluxo de caixa é para vocês encontrarem o real poder de poupança de vocês, tá? O quanto vocês podem guardar. Às vezes, hoje, a gente não consegue porque tá tendo algumas dívidas. É como eu falei, é tudo questão de tempo. Ah, Lê, eu já me atrapalhei muito na vida. Hoje eu estou desanimado com isso, eu acho que eu não vou conseguir. É um trabalho de formiguinha. O planejamento, você se organizar, é aquilo que eu falei. A ideia aqui hoje não é você achar que você vai ficar rico, milionário. Não, é você entender o que você pode fazer para melhorar, né, a sua vida financeira, o que é importante você ter, né, e o que dá para fazer, né? O que dá para mudar. Porque às vezes é difícil mesmo a gente criar um hábito novo, mas é um trabalho constante, gente. É um trabalho constante. É a mesma coisa que você ir para academia. Tem gente que não gosta de fazer exercício. Mas se você começar a se dedicar, você começar a ir para academia e tudo mais, você vai trazer uma melhora para sua saúde, né? É a mesma coisa do lado financeiro. Se você se dedicar todo dia um pouquinho, né? Poxa, eu quero comprar meu carro, mas para isso eu preciso deixar de sair um final de semana. Será que vai ser tão ruim assim você ficar um final de semana dentro de casa? Sei lá, assistindo uma Netflix, comendo uma pipoca, tendo esse gasto a menos? Porque assim, eu vou ser bem sincera, tem pessoas que a partir do momento que vocês começarem a guardar dinheiro e ver o dinheiro ali trabalhando para vocês, vocês vão querer guardar mais. E mais, e mais, e mais. Isso é legal. É o que eu falei, a ideia não é a gente se tornar um milionário, a educação financeira é pra gente saber lidar com o nosso dinheiro. Porque como eu falei no começo, tem pessoas milionárias que por não saber lidar com o dinheiro perderam tudo. Né? Porque quanto mais a gente ganha, mais a gente quer gastar. E isso é normal. Então a gente tem muito também do mindset, a gente precisa trabalhar isso, né, com a gente, saber o que a gente quer conquistar, o que é prioridade, porque daí sim vocês vão conseguir ter uma vida financeira estável, tá? A palavra é estável. Ter uma estabilidade legal, dar um futuro melhor para os filhos, conseguir lidar com isso, tá? Um dos pontos principais, agora falando um pouquinho, procure um profissional para auxiliar na sua decisão. Gente, muito das coisas que eu falei aqui para vocês, hoje eu quis trazer um ensinamento, eu falei por cima. Lógico que cada um tem um perfil diferente. E quando eu falo procure um auxiliar, é porque a nossa profissão, ela vem crescendo muito no mercado. E ela não é uma profissão para atender pessoas ricas, né? É aquilo que eu falo. Às vezes a gente fala de planejamento, de organização, de consultoria, o pessoal, isso não é para mim, é coisa de rico. Não. A consultoria é para trazer a educação financeira, te ensinar a trabalhar, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, né? Então, ele é um trabalho para ser acessível para todas as pessoas. E, às vezes, você gasta dinheiro à toa com qualquer coisa que é boba e talvez se encaixaria você tendo um profissional que seja por 2, 3 meses, um ano, que seja cada um, né? Aí, com o seu tempo, na sua vida para te ajudar, né? Até é um trabalho que vem crescendo bastante no mercado. A nossa empresa é uma empresa que vem expandindo muito. Hoje eu estou até com um processo seletivo em aberto. Se vocês quiserem anotar o meu e-mail,
para me mandarem currículo. Às vezes vocês querem trabalhar nessa área das finanças, ou vocês querem mudar, né, de emprego, estão buscando talvez uma realocação no mercado, né? Fugiu a palavra aqui. Então, o meu e-mail é recrutamento.leticiaribeiro@gmail.com. Então, eu utilizo esse e-mail somente para receber currículos, e como a gente está numa expansão, né? Na próxima semana eu vou estar avaliando isso, vou estar entrando em contato com as pessoas para estar vindo para as dinâmicas. Então, se você é uma pessoa que está procurando, ou você não está procurando, mas você conhece alguém que esteja procurando, né? Sinta-se à vontade de passar o e-mail para a pessoa, para ela mandar esse currículo para mim, tá? E também ajudar aí procurar um profissional para te ajudar na sua tomada de decisão, que às vezes a gente precisa, porque sozinho